Vibe Mundial FM. E vamos, antes disso, falar um pouquinho aqui, bater uma bola sobre ansiedade. Bom, esse tema volta e meia, tá na mídia, aqui mesmo na Vibe Mundial, nos nossos programas nós já tratamos um pouquinho sobre ele, mas eu queria chamar atenção, dar um olhar sempre do ponto de vista espiritual. A ansiedade, eu acho que é um dos grandes males dos tempos atuais. Não que ela seja algo exclusivo da nossa época. Veja só, muita gente, sempre na história, né, da humanidade, já teve aqueles momentos de ansiedade, de ficar esperando, seja o aniversário, uma data especial, quer dizer, faz parte do ser humano criar expectativa, não é? Diante de alguns fatos e algumas situações importantes na vida, e também depois, em função disso, né, criar e ficar um pouquinho fora do seu eixo. Só que nos tempos atuais, a ansiedade tomou uma proporção quase que uma pandemia, né? A gente está falando da pandemia do Covid-19, mas tem outras doenças, inclusive psíquicas e emocionais, muito perigosas e que podem virar uma grande epidemia aí para os tempos modernos, né? Um deles é a depressão, que é uma doença que precisa ser tratada sempre com apoio médico e psiquiátrico, psicológico, e a ansiedade também. A ansiedade, ela causa uma série de problemas emocionais, mas também físicos nas pessoas, né? Porque gera o estresse, gera um desequilíbrio que causa insônia, dá problema de metabolismo, dá desarranjo intestinal. Enfim, não é uma coisa tão simples que você possa simplesmente desconsiderar. Tem muita gente que realmente piora muito a qualidade de vida por ser ou estar no processo de ansiedade. E eu falo sempre, né? Isso é um mantra que eu repito, e eu falo isso sempre que puder nas palestras, nas aulas, nos programas de rádio, quando entrevistado para a TV e jornal. Eu sempre acho que a ciência é sempre o caminho fantástico para a gente resolver as questões, até porque o que hoje nós chamamos de ciência em algum momento foi considerado magia, né? Que é o entendimento das leis da natureza. Mas tem um lado aqui, que é o lado energético, que é onde eu me preocupo e eu estudo há mais de 25 anos, vinculado ao universo espiritual, de que maneira que a ansiedade está presente na vida da gente, por que ela está presente na vida da gente. A ansiedade, do ponto de vista espiritual, ela se estrutura, né, na falta de entendimento de 3 princípios básicos espirituais. O primeiro, o entendimento do que é tempo, né? Nós temos aí o tempo cronológico, que é o nosso tempo que nós vivemos, né? Esse tempo material, esse tempo físico, esse tempo que a sociedade, a ciência, a política, enfim, assume, né? Esse tempo nosso de vida, que pode chegar a 70 anos, 80 anos, 90 anos, mas nós temos também o tempo espiritual, que é a eternidade. Então, não entender que existem esses 2 tempos, o tempo cronológico e o tempo espiritual, é o primeiro problema da ansiedade. O segundo problema é quando você não consegue estar no seu eixo, quando você não está no seu centro, quando você não consegue estar alinhado com o seu espírito e os seus corpos todos, o corpo astral, o corpo físico, o corpo mental e emocional, estarem juntos, alinhados, equilibrados. E, por fim, o entendimento de que tudo na vida tem um ritmo, não é? E tudo na vida depende do fator do colher e do plantar, da lei do retorno. Então vamos falar um pouquinho sobre esses três pontos. Primeiro, quando você entende que você é um ser espiritual, não é como que está numa experiência material e não um ser material que tem experiências espirituais, quando você entende que você é um espírito imortal e eterno que está passando aí uma encarnação no planeta Terra, você começa a entender que para a vida não importa as suas conquistas materiais, mas sim as conquistas espirituais. E atenção, eu não estou dizendo que a prosperidade, eu não estou dizendo que a conquista dos bens materiais não seja importante. São importantes, sim. Mas o que é mais importante é o desenvolvimento de uma certa força espiritual, de uma sabedoria, não é? E a vida vai criar, não é,
uma série de situações durante a sua existência para que você possa se movimentar, para que você possa observar as forças que estão adormecidas dentro de você, que você possa se superar, né? A vida não tem interesse nenhum em ferrar ninguém, em atrapalhar a vida de ninguém. A vida tem o interesse simplesmente de fazer com que nós estejamos sempre em movimento. Eu gosto muito de uma frase lá da filosofia guaraciana que diz assim: o que me mantém vivo são os passos que ainda não foram dados. Vou repetir, olha que frase bonita. O que me move na vida são os passos que eu ainda não dei. Ou seja, o que nos move na nossa existência é aprender coisas novas, é descobrir coisas novas, é saber que a gente tem aí um planeta imenso para poder conhecer, muitas oportunidades para poder desenvolver, uma série de coisas que a gente ainda pode conquistar independentemente da sua idade. Vibe Mundial.